Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá um calor aqui. Hoje eu vou trazer uma leitura. Daqui a pouco a gente vai começar a saber para quem é essa leitura. Mas bem-vindo para quem chegou até aqui. Eu sou a Aline Tolentino Ayati. Tenho trazido leituras de tarô aqui no YouTube, TikTok, leituras rápidas. Para quem quer uma leitura particular, eu vou deixar o telefone, o WhatsApp, nos comentários. Na descrição eu vou deixar valores, chave Pix. Quem quiser já escolhe ali o seu tipo de jogada, faz o Pix e já me manda por mensagem. Vamos ver aqui para quem vai ser essa leitura. Princesa de Espadas. Uma moça comunicativa. Uma moça bem... Geralmente, né, pessoas falantes, fluentes. A Lua. Essa pessoa está passando por um momento em que ela não está encontrando o caminho, né? A Lua fala aqui da pessoa que está se sentindo perdida. E ela vai seguindo, né? Mesmo sem saber para onde vai. E vai ter uma transformação radical. Que trinca, gente! Lua, louco e morte. O que é a morte no tarô, né? Uma mudança, encerramento de ciclo, encerramentos em geral. Gente, só tá saindo arcano maior aqui. Eu tirei mais 3 cartas, né, pra dar uma aceleradinha. 4 de espadas. A única carta que saiu de arcanos maiores. Então essa pessoa, ela precisa dar um tempo, ela precisa se centrar, meditar, né, acalmar a cabeça. E aí a gente tem a carta do carro nos trazendo aqui o movimento, né? E como ela veio junto com a estrela, aqui o carro e a estrela, né? A pessoa, ela não só vai se colocar como a personagem principal da sua vida, como ela também vai decidir quais são os caminhos, né? Essa pessoa que passou por um 4 de copas, né? Algum sofrimento aqui, tem alguma coisa parada no passado que tá travando ela, tá? O 4 tem uma certa estagnação aqui no emocional, por conta de algo que já aconteceu e a pessoa guardou numa caixinha, né? E aí ela não lida com aquilo e também não deixa a coisa fluir. E o 2 de copas trazendo um começo. Pode ser um começo de relacionamento aqui, ou uma parceria, mas tá mais para relacionamento mesmo. E a carta do mundo. Então é o seguinte, a morte e o mundo. Eu tô falando com alguém que encerrou um ciclo e o mundo dá aquela sensação assim de trabalho bem feito, né? Eu realizei, eu fui lá, eu fiz e aconteceu. E tá tudo certo, né? Então assim, solta o que já passou, né? O que já foi, já era, né? Não adianta a gente ficar guardando ali numa caixinha, nossa, como isso é precioso. Já era, larga, desapega e vai pro movimento, tá? Porque a carta do carro, ela nos traz muito movimento. E é aquele movimento, aqui ó, eu não tenho nenhum carro, o baralho encantado, ele traz uma guerreira aqui, provavelmente uma virgem, né? As virgens são mulheres independentes, elas não têm marido, mas não é
necessariamente virgem no sentido de que não fez sexo, né? É no sentido de independência. Isso aqui é muito arquétipo do signo de Virgem, né? A guerreira indo montada num alce. E lá no fundo a gente tem unicórnios dourados. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Bem aqui no cantinho, ó, bem do lado aqui da imagem principal, a gente tem unicórnios dourados. Vamos lá, gente, tem muita coisa boa para vir aqui para essa pessoa, né? Porque a carta da estrela, ela nos coloca empoderados do nosso brilho, né? O que a gente tem de melhor, assim, a gente vai se dar conta, vai nos colocar como a personagem principal da nossa vida, né? Nós temos que ser o centro da nossa história. A gente não pode delegar, né, as coisas, e muito menos por causa de outro ou de algo que alguém fez. Aqui pode ser até assim, não precisa ser necessariamente alguma coisa no amoroso. Pode ser aquela pessoa que ela guarda, né? Ela tá guardando alguma coisa menos boa que aconteceu na vida dela e ela não tá conseguindo ir pro novo, ela não tá, ela tá em forma de estátua. Olha a cor que tá essa pessoa aqui. Ela tá parecendo uma estátua, né? Ela tá parada e ela não tá agindo, mas isso vai mudar, tá? Com a energia da carta do carro, essa princesa de espadas, que pode ser alguém do signo de Gêmeos, Libra ou Aquário, ou alguém que tem essas características, né, de comunicação, assim, do mundo das ideias, né, pessoas que gostam de analisar, que são racionais, intelectuais, né. O signo de ar, ele nos fala dos estudos, ele nos fala de comunicação. Então é isso, gente. Quem se identificou, pegue para si. Vamos para outro baralho? Hoje eu não botei os elementos aqui, eu tô correndo contra o relógio. Que hoje tá uma correria na minha vida, mas eu consegui dar uma paradinha. Vem cá, meu amor. Eu consegui dar uma paradinha aqui pra dar uma atenção pra vocês. E quem precisar de mim, por favor, me chame. Horários disponíveis, deixa aquele likezinho que ajuda. A gente abre aqui com 10 de ouros. 10 de ouros é a matéria, né? A matéria, a plenitude material. Então essa pessoa aqui provavelmente ela não está com problemas financeiros, tá? Eu tô falando aqui, essa leitura, o dono dessa leitura, ele tem tudo que ele precisa, né? O 10 de ouros assim nos traz a plenitude na matéria. São as relações sólidas, é o patrimônio sólido, né? Ali tem um velhinho ali atrás, né? A garantia para os nossos antepassados e todo movimento assim que traz a riqueza da matéria. O carro de novo. Essa pessoa vai passar por um movimento, vai pegar as rédeas da sua vida e vai conduzir para onde ela quer ir. Esse baralho aqui, ele nos traz uma figura, uma pessoa preta e uma pessoa branca. Então aqui também pode estar falando daquele, né, do equilíbrio, né, da nossa parte mais escura com a nossa parte mais clara. Eu vejo muito yin e yang aqui, né, um equilíbrio. E no futuro, a sacerdotisa. Então essa pessoa ela vai entrar em contato com o seu íntimo, né, com o seu interior, com a sua voz interior, a sua intuição. E o desafio aqui, o obstáculo é uma vitória.
Talvez essa pessoa não tenha se dado conta de que ela já teve uma vitória, né? Porque nesse mundo de mudanças e ilusões, o 10 de ouros nos traz essa certeza, né? Da plenitude da matéria. E a gente tem a força e o valete, a princesa de paus. A princesa de paus, ela é uma mocinha romântica. Pode ser a pessoa que vai assumir essa energia, né, mais jovial, uma energia de ação, de fazer a coisa acontecer, né? Não esperar, o elemento fogo, ele não espera, né? As pessoas de fogo, elas vão lá, elas fazem, atropelam todo mundo, inclusive, às vezes, não tá nem aí. E é o fogo mesmo acontecendo. Só que aí a gente tem a carta da força, né? Então a carta da força, ela vai dar uma suavidade e um equilíbrio nos opostos, né? Um equilíbrio quando a gente consegue domar a nossa fera interior, quando a gente consegue colocar a nossa força no jogo mesmo, né? A nossa superioridade. Vocês podem observar que aqui, além de estar dominando um leão, ela ainda está pisando numa cobra, tá? Isso aqui é bem simbólico, né? Que nos fala assim que com a nossa força interior a gente consegue subjugar o mal, né? Então aqui tem um subjugar o mal, controlar os nossos instintos, né? A carta da força fala muito nisso. E aí o resultado do jogo é o 3 de paus. Então essa pessoa que está muito amparada na matéria, ela quer conduzir a sua vida, ela quer conduzir, né? Talvez é uma pessoa que não consiga fazer exatamente aquilo que ela quer. E aí agora ela está empoderada com essa carta que traz uma ideia de movimento, né? O carro é o movimento que a gente dá na nossa própria vida, a gente faz a nossa vida andar. E tá num momento, né? Essa pessoa tá no momento 3 de paus. Então ela precisa ficar parada, ela precisa observar os domínios dela para que ela possa saber aonde que ela vai levar esse carro. Porque o carro é quando a gente conduz a nossa vida, né? E para a gente conseguir conduzir a nossa vida de uma maneira eficiente, a gente precisa planejar, né? Então essa carta fala nisso. Aquele tempo que a gente está ali parado para planejar, a gente parou, na verdade, a gente já parou e já planejou, né? E o 3 de paus, ele vai fazer o movimento, né? O 3 de paus, ele vai trazer a ação para a nossa existência, né? A pessoa tá ali parada, firme, forte, pronta para ir. E tem uma carruagem, tá muito forte esse símbolo aqui, né? O carro, a carruagem. Então é isso, gente. Vamos lá. Para onde vocês querem ir é onde vocês podem chegar. E contem com a intuição, que a sacerdotisa é quando a gente ouve a nossa voz interior. Por favor, ouça a sua voz interior. E aqui, ó, coincidentemente, no baralho do Osho, a sacerdotisa tá aqui no fundo do baralho. Mas não é com ela que a gente vai conversar agora. A gente vai para a próxima leitura. Baralho do Osho. Quem gosta de uma libertação, né? O Osho nos traz essa libertação do nosso ser, dos dogmas que foram impostos, do que a sociedade fala que é certo ou não. A gente não tô dizendo que é pra ninguém sair cometendo barbaridades, né, por favor, mas
é só para sair da caixa, né? Uma necessidade de não ficar naquele compartimento que se espera, né? É desbravar, certo? Para quem quer a leitura do Osho, vamos lá. A gente tem o Rei de Paus, um Rei de Ouros, o Rei do Arco-Íris, da fartura, da plenitude, da abundância. Provavelmente eu estou falando com um Rei de Ouros, ou, um minutinho, ou eu estou fazendo essa leitura para alguém que lida com um Rei de Ouros. E a sacerdotisa veio mesmo. Provavelmente esse Rei de Ouros, ele vai sair um pouco, né, do estereótipo terra, matéria, racionalidade, e ele vai ouvir a voz interior dele, né? Porque quando a sacerdotisa vem, ela nos traz esse momento, né, de conexão com o nosso interior. E ele vai chegar na completude, na carta do mundo. Aquela pecinha que faltava para completar o quebra-cabeça. Sabe quando cai a fichinha, a gente chega no, né? E o desafio aqui é o silêncio. Aqui a pessoa precisa do silêncio para conseguir ouvir a sua voz interior, né? É só no silêncio da nossa mente que a gente consegue ouvir a voz do nosso inconsciente. Então eu recomendo meditação, né? Meditação, deixar a cabeça silenciosa, ouvir frequências, ficar ouvindo aqueles áudios que tem barulho de natureza, né? Alguma coisa assim que te facilite, né? Esse processo de silenciar a nossa mente, porque a nossa mente está sempre pensando alguma coisa, e meditar é conseguir fazer com que a nossa mente fique em silêncio, né? Claro que às vezes vem um pensamento, mas daí eu observo e deixo ele ir sem ficar raciocinando em cima daquilo. E em breve, o momento de colheita, o 9 de ouros e o 6 de ouros, a concessão. Então é o seguinte, gente, cuidado com as concessões, tá? Eu sempre falo isso porque a concessão, o Osho, ele explicita, ele esclarece, né, bem esse ponto, que quando a gente faz muitas concessões, a gente acaba se perdendo da nossa essência. Porém, as concessões, elas são necessárias para qualquer tipo de relacionamento, né? Quando a gente vai se relacionar com outro, a gente precisa fazer algum tipo de concessão, né? Algumas coisas a gente vai ter que deixar para trás e outras coisas, né, a gente vai ter que mudar hábitos, enfim. Aqui fala, né, existe essa necessidade de fazer concessões, mas a gente precisa ficar atento para que essas concessões, elas não atropelem a nossa essência. A gente não pode passar por cima daquilo que a gente considera que é fundamental, que é essencial, né? A nossa ética, os nossos valores. Isso são coisas que a gente não negocia. A gente não abre um precedente para esse tipo de concessão, né? Por quê? Porque senão a gente se perde da nossa essência e dos nossos valores, né? Para tudo ali tem um limite. E essa carta, ela nos fala de um período de muita abundância, né? Porque essa pessoa, ela vai chegar numa fase de colher aquilo tudo que ela já plantou, né? A hora da colheita, a hora da fartura. E o resultado do jogo
é uma carta meio difícil, né? Porque quando a gente enxerga além das ilusões, quando a gente se rasga, né, o véu de Maia e percebe que a gente é muito mais do que a matéria, né, muito mais do que as coisas básicas, né, a sobrevivência, a nossa existência, ela vai muito além. E aqui, observem, ó, que a pessoa aparece com o terceiro olho dela expandido, brilhante, né? Parece assim uma joia. E tem também a borboleta. Então essa carta, ela traz a ideia de que quando a gente expande a nossa consciência, né, o nosso terceiro olho, e a gente procura ver além da matéria, né, além dessas coisas que estão aqui disponíveis, né, e palpáveis, e a gente percebe que a nossa vida na Terra, ela é uma série de transformações. Então não tem por que a gente se apegar num papel, né, nada assim que seja muito intenso. É pra gente entender que essa vida, ela é feita para a gente se transformar, né? É isso que é a grande mensagem dessa carta aqui, é essa transformação humana, né? A gente vem, nasce, cresce, acontece, envelhece e falece, né? Esse é o ciclo. Não adianta a gente, por mais que a gente viva, vai chegar um dia que vai acabar essa vida. Isso é um fato, né? Então, quando a gente começa a ver além da ilusão, além dessa matéria que está aqui para nós, a gente se torna mais leve, como uma borboleta. Tá bom? Quem gostou das leituras e quiser uma particular para o seu momento, para a sua vida, orientações sempre, né, levando as pessoas para uma evolução pessoal, tá? Eu não jogo baralho cigano, eu trabalho com tarô e a gente trabalha em cima dos arquétipos, né? Quem gostar desse tipo de jogada e quiser uma leitura, é só me chamar. Eu vou deixar o telefone para contato. Deixa um like, comenta, compartilha. Todos os comentários são válidos e vão ajudar as outras pessoas também a encontrarem o vídeo, né? Se puder, deixar ali uma frasezinha, o que tu achou, como é que foi pra ti. Claro que se alguém quiser só me deixar um gratidão, coração, a gente aceita, agradece. Mas quem puder deixar ali umas palavrinhas sempre ajuda. E essa ajuda, né, é o que vai me fazer aqui estar cada vez mais perto de vocês, né? Eu gostaria muito de poder entregar vídeo diariamente. Eu pretendo fazer tiragens para signos, né? Eu gosto muito dessa energia, mas eu ainda não estou podendo. Até porque se eu for fazer uma leitura de signos, eu vou querer entregar todos os elementos, né? No máximo em 4 dias. Eu já me esquematizei para fazer isso, eu ainda não comecei, mas eu conto com o apoio de vocês, né? Quanto mais vocês me ajudarem aqui a crescer o canal e também com o meu trabalho, né? Com as leituras diretas. E também tem mais uma série de outras terapias, se alguém precisa de tratamentos naturais, trabalho com medicina chinesa e outros. Me sigam no Instagram, Facebook, Aline Tolentino Ayati. TikTok também, leiturinhas rápidas. Agradeço por quem chegou até aqui. Muito obrigada, de coração. Estejam todos bem e até a próxima.